manhã de inverno que eu conheci o senhor João Jurado. Ele mora numa casa aconchegante na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Naquela conversa, ele me disse muitas coisas. Uma delas foi que na juventude decidiu ser evangélico. Depois, retornou à Igreja Católica, onde professa a fé até hoje como ministro, catequista e coordenador de grupo de oração. E mesmo assim, ele procura conhecer outras religiões. Porque nós precisamos conhecer também outras religiões para mostrar a nossa fé, como diz o apóstolo Pedro, né? Como é que eu posso mostrar a minha fé se eu não conheço, se eu não realmente, né, não dou testemunho dessa fé? Se nós não tivermos o dom do discernimento, o dom do Espírito Santo de discernimento, aí a gente faz uma confusão tremenda, né, na nossa fé. Legal. Olha só, o seu João ensinando tanta coisa boa pra gente, né? E quanto ao convite de Jesus, vinde a mim, o senhor João explica. Então Jesus está nos chamando primeiro a Ele. Vinde a mim, né? Mas nós não podemos ficar só com Jesus individualmente. A gente precisa também estar com Jesus, né? Levando aos outros. Estar com Ele, levando Ele aos outros. A gente precisa sair de si. O ser humano, se ele não sair de si, ele não consegue realmente levar e cumprir realmente esses dois imperativos de Jesus. Entre tantas coisas, a gente também conversou sobre a morte. Diante da morte é o texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Então, quando Jesus fala, vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos, né? Engraçado que diante da morte, a gente tem medo, às vezes, de morrer. E quando nós realmente aceitamos esse convite dele, esse imperativo dele, né? Vinde a mim, a gente não deveria ter medo de morrer, né? O senhor tem medo de morrer? Então, a gente tem cisma, né? Aqui, né? A gente fica, Mas eu acho que eu estou mais preparado que não para a morte. A melhor coisa é calar diante da morte. Ter fé em Jesus. Nós precisamos ser como uma criança no colo da mãe. Mesma coisa. Ali a criança tem 100% de confiança na mãe, né? E nós nem sempre nós temos e nunca chegaremos a ter aqui enquanto a gente vive aqui, mas devemos nos esforçar para que realmente essa confiança cresça. De que forma? De que forma? Na forma da fé, na forma de que realmente nós estamos seguros em Deus. Como a criança está se sentindo segura no colo da mãe. Aí Jesus fala logo no começo, né? Eu te louvo, Pai. Olha, você imagina Jesus louvar o Pai, né? E sendo esse intermediário, né? Entre nós e o Pai, louvando Ele, né? Eu te louvo, Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas aos, né, os arrogantes, aos grandes, ou coisa e tal, e está revelando justamente aos pequeninos. Olha que coisa bonita, eu te louvo. É um convite também a louvar a Deus pelo nosso trabalho, pela, né, possibilidade que Ele nos dá, né, de estar diante dEle. Isso aí. É isso aí. E este homem tão simpático e cheio de sabedoria é casado com a dona Elza há 53 anos. Eu vim de Rio Preto, já era filha de Maria lá. Lembra que as filhas de Maria antigamente, né? Agora acho que não tem mais. Aí conheci ele, nós fomos num circo, nos conhecemos lá. E aí começou tudo. Sim, dona Elza, começou uma família linda. E mesmo diante das dificuldades que todo mundo enfrenta,
As lições do coração de Jesus sempre estiveram presentes. A humildade é principal, né? Humildade, mansidão é o que a gente deve levar sempre com a gente. Ser mansidão é ser realmente sereno, né? Ser equilibrado, né? Que a humildade e a mansidão tem equilíbrio, tem que haver equilíbrio. Aí quando as pessoas têm essas virtudes, entendeu? Então, e a partir daí é possível sim a gente superar, né, as dificuldades, né, a diversidade do outro, porque cada um é cada um mesmo, não adianta, né? É possível sim. E quando eu pergunto se já aprenderam tudo na vida, vejam só a resposta. A gente nunca sabe de tudo, né? Sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Está sempre aprendendo, queira ou não. Seja para valores da vida ou seja para, né, contra-valores. A gente está sempre aprendendo. Qual é a mensagem que vocês querem partilhar com a gente sobre o que marca a trajetória de vocês até aqui? Ouvir, né? Ouvir. A gente precisa ouvir muitas pessoas, ter muita paciência com as pessoas. E o casal, principalmente, né? Ouvir, eu tenho que ouvir ela precisa me ouvir, né? A gente, né? Então, na vida, o relacionamento, né? Sempre se dá através, né, de ouvir, primeiramente. Porque se você vai chegando, você vai falando, você às vezes deixa logo de início uma impressão que não é legal. Mas quando você ouve primeiro, geralmente a impressão é sempre a melhor que a gente deixa, viu? Na convivência, coisa e tal, ouvir o outro. Eu penso que cada dia a gente aprende isso. Há pessoas muito simples, mas que têm de Deus um conhecimento belíssimo, o que me faz lembrar aquela famosa frase de São Boaventura, que um dia estavam elogiando Boaventura pela capacidade teológica, pela visão que ele tinha de Deus, e passava uma senhora idosa, ele apontou para ela e disse: olhem para aquela senhora, se ela amar a Deus mais do que o Boaventura, ela conhece mais de Deus do que o Boaventura com toda a sua teologia. Mas no Evangelho de hoje, nós temos um final que é muito confortador para nós. Mateus 11, 28, 30. Quando Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Eu penso que essa palavra do Senhor é urgente e necessária para o mundo de hoje. Vinde a mim. É um convite que Ele nos faz. O convite é dirigido a quem? Vós que estáis aflitos, sobrecarregados. Como o nosso tempo, nessa época, como as pessoas estão aflitas, sobrecarregadas. Quanta gente sofre perto de nós. Sofre por problemas pessoais, deficiências, necessidades que não consegue satisfazer. Sofre pelos problemas da sua família ou do relacionamento matrimonial. Sofre por causa da sociedade, vê tanta desagregação, tanto esquecimento de Deus. Quantas pessoas sofrem vendo injustiças sendo praticadas, roubos e pior, a impunidade, parecendo que o crime compensa. Então, no meio de tudo isso, quanta gente sofre? Então, se você estiver entre aquelas pessoas que sofrem, o convite, vinde a mim,
é dirigido também a você. E nesse convite, nunca esquecer, Jesus garante, eu vos aliviarei. Ele nos quer leves. Ele não quer tendo que carregar o mundo nas costas. Mas ao mesmo tempo, Ele vem sempre nos dizer, vinde. Em outras palavras, Ele quer que eu vá ao encontro dEle, que eu tire o peso das minhas costas e coloque no seu coração. Porque isso Ele não vai fazer. Ele não vai tirar os meus problemas. Não, Ele quer que eu lhe entregue, que eu os confie ao seu coração amado. Vinde a mim. Portanto, o cumprimento da promessa, eu vos aliviarei, depende de eu fazer a minha parte, ir ao encontro do Senhor, ir com confiança, tendo certeza que porque Ele me ama, porque Ele nos ama, vai sempre querer o melhor para mim. Então eu diria que o grande desafio nosso no campo da fé é incutir confiança às pessoas e dizer, olha, o importante às vezes não é você ter grandes estudos, grandes possibilidades, se tiver melhor. Claro, quanto mais alguém puder conhecer a palavra de Deus, quanto mais puder estudar o catecismo da Igreja Católica, ou o compêndio do catecismo da Igreja Católica, quanto mais puder penetrar nas riquezas da Igreja, melhor. Mas nunca esquecendo que o amor a Deus, a fidelidade a Ele, eu vou mostrar não pelo conhecimento que eu adquiro intelectualmente, mas pela prática das boas obras. E aí, conhecendo Jesus, eu vou conhecendo o Pai, porque Ele quer me revelar, quer lhe revelar o Pai. Com essa certeza, invoco sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.